Bem-vindo, meu amigo ou minha amiga. Comenta aí de onde você me assiste e se inscreve no canal se você gosta dessas histórias. Eu não vou mentir para você. Teve um dia na minha vida em que eu quis sumir. Não morrer, não, eu não sou dessas. Mas sumir, virar poeira vermelha, igual a que levanta na estrada de chão quando passa uma caminhonete e ir embora no vento sem deixar rastro. Foi num dia de setembro. Setembro no Maranhão é o mês que o sol esquece que tem limite. A terra rache que nem lábio de gente doente. O capim amarelece e dobra. O gado fica parado debaixo da mangueira com o focinho perto do chão, como se também tivesse cansado de existir. Esse dia, eu já sabia que ia ser ruim desde quando abri os olhos. A cama estava vazia do lado onde Armando dormia. Faz 2 anos que ela está vazia, mas tem manhã que eu estendo a mão e sinto o frio do lençol e o buraco na barriga abre de novo, igual ferida que não fecha. Eu levantei, acendi o fogão a lenha e esquentei o resto do café de ontem. Porque não tinha feito café fresco, não tinha açúcar e os meninos precisavam comer primeiro. Roberval tem 12 anos, Marcinha tem 8, e eles dormiram sem jantar naquela noite. Isso é a coisa que eu não consigo contar sem a voz travar. Meus filhos foram dormir com fome e eu fiquei sentada na beira da cama deles, ouvindo o barulho do estômago do Roberval roncando no escuro, rezando para ele não acordar, porque se acordasse ia me pedir comida e eu não ia ter o que dar. Isso machuca de um jeito que não tem remédio, não tem reza, não tem chá de erva cidreira que cure. É uma dor que fica presa debaixo do osso. Naquela manhã, então, quando eu ainda estava com o caneco de café morno na mão, ouvi o motor da caminhonete branca lá na estrada. Eu já conhecia esse motor. Todo mundo no sítio São Lázaro conhecia. Era a caminhonete do coronel Demerval Nunes Paiva. Homem que, quando passa, as pessoas desviam o olhar. Não por respeito, por medo. Tem diferença. Respeito a gente sente por quem merece. Medo a gente sente por quem pode acabar com a gente. Ele desceu devagar, do jeito que homem poderoso desce, sem pressa porque o tempo dos outros não importa. Veio com 2 capangas atrás, aqueles que ficam parados do lado com o braço cruzado e a cara fechada. E veio com o Adelson, que é o advogado dele, um homem magro de óculos finos, que nunca olha nos olhos de ninguém. Eu saí pela varanda de cabeça erguida. Aprendi isso com minha mãe. Filha, pode estar morta por dentro, mas não abaixa a cabeça para quem não merece. Dona Teresa, ele disse do jeito que fala quando está fingindo educação, chegou a hora de a senhora regularizar essa situação. Eu sabia o que era a situação. A terra. Sempre a terra. O sítio São Lázaro tem 42 alqueires. Meu marido nasceu aqui, o pai dele nasceu aqui, a avó do pai dele chegou aqui, ainda moça, vinda de uma fazenda que foi destruída por um coronel que nem o nome a história guardou. Essa terra foi desbravada com enxada, foi irrigada com suor, foi defendida com silêncio porque gente pobre aprende cedo que certas batalhas se perde gritando. Armando sempre dizia que o papel era o problema. A terra é nossa, Teresa, mas o papel não está no nome da família. E ele foi atrás, tentou regularizar, pagou advogado que sumiu com o dinheiro, tentou de novo, e aí adoeceu. E adoeceu do jeito que homem do campo adoece quando a luta vai sendo maior que a força. Por dentro, silencioso, até que uma manhã não acordou mais. Demerval Paiva passou 2 anos esperando eu enfraquecer. Naquele setembro, ele concluiu que já era hora. Essa terra, ele falou, e agora o tom tinha mudado, e ele apontou o dedo no meu rosto, bem no meu rosto, dedo grosso de anel de ouro. Essa terra nunca foi sua, e nunca vai ser. Eu senti o rosto esquentar, não de vergonha, de raiva. Mas a raiva de mulher pobre que sabe que está sozinha é uma raiva que a gente engole. Porque se você cuspe, você perde tudo de uma vez. Então eu engoli. Senti o gosto amargo descer, misturado com o café sem açúcar de ontem. Os vizinhos tinham saído para olhar da cerca.
Vi o seu Raimundão, o Zé das Galinhas, a Dica lá do fundo. Ninguém falou nada. Ninguém deu um passo. Olhavam como quem assiste uma coisa que sabe que é errada, mas não tem coragem de nomear. O Adelson estendeu uma folha para mim. A senhora assina aqui, e a gente garante que a senhora e os filhos saem com o que é deles. Ele disse, sem olhar para mim, apontando o dedo num lugar da folha com caneta. Eu olhei para aquele papel. Letras miúdas, palavras que eu conhecia separadas, mas não entendia juntas. Cessão voluntária, indenização simbólica, prazo de desocupação. Minha mão ficou parada no ar, e foi aí, juro que foi aí, naquele exato momento, que eu ouvi. Um estalo seco veio da parede da varanda, aquela parede velha de adobe que Armando tinha feito com as próprias mãos, tijolo por tijolo, há quase 20 anos. Um estalo, como quando a madeira parte, ou quando a terra se acomoda depois de um tremor pequeno que a gente mal sente. Eu olhei. No meio do barro, uma rachadura nova, comprida, fina, descendo do meio da parede até quase o chão. Não estava ali ontem. Eu tinha certeza. A senhora vai assinar ou não? Demerval disse, com a paciência que já tinha virado impaciência. Eu não ouvi ele. Fui até a parede. Coloquei os dedos na rachadura. O barro cedeu fácil, assustadoramente fácil, como se estivesse esperando. E dentro, no oco que o adobe escondia há quem sabe quanto tempo, meus dedos encontraram algo frio, pesado, de metal. Eu puxei devagar. Era uma chave, grande, enferrujada, com a haste grossa e a argola trabalhada num formato que eu nunca tinha visto. Uma cruz, mas não igual às cruzes que a gente conhece. Tinha alguma coisa entalhada no cabo, um número ou uma letra. Eu não conseguia enxergar direito porque minha mão estava tremendo. O que é isso? Demerval disse, e pela primeira vez desde que chegou, ouvi algo diferente na voz dele. Não era mais impaciência. Era outra coisa. Eu fechei a chave na mão e olhei para ele. Não sei, eu disse. Mas é meu. Ele ficou me olhando por um tempo que pareceu longo. Então deu um sinal pro Adelson, que dobrou o papel e enfiou no paletó. Demerval virou e foi embora sem dizer mais nada. A caminhonete arrancou devagar, levantando aquela poeira vermelha que foi subindo e sumindo no calor. Eu fiquei parada na varanda com a chave na mão. Roberval apareceu na porta, olhando para mim. Mainha, eles foram embora? Foram, eu disse. E a gente vai ter que sair daqui? Eu olhei para a chave. Olhei para o meu filho. Não, eu disse, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Não vamos sair, não. Naquela noite, depois de colocar os meninos para dormir com o pouco que tinha, eu sentei na mesa com a chave na minha frente e a lamparina acesa. A chama tremia. Lá fora, o vento tinha parado, e esse silêncio no Maranhão, quando nem o capim balança, é o tipo de silêncio que pesa. Foi aí que eu lembrei. Lembrei do que Armando tinha dito. 2 dias antes de morrer, ele me chamou para perto. Estava fraco. A voz já vinha de longe. Eu me inclinei e ele falou no meu ouvido, devagar, como se precisasse ter certeza que só eu ia ouvir. Teresa, se um dia você encontrar a chave, não confie em ninguém. Eu tinha achado que era delírio de homem adoentado. Agora a chave estava na minha mesa e alguém estava parado na estrada lá fora. Eu apaguei a lamparina, fui até a janela e olhei pelas frestas da madeira. Uma caminhonete, parada, sem farol aceso. No escuro da noite de setembro, ela era só uma sombra escura sobre a estrada de terra. E ficou parada ali por tempo demais para ser coincidência. Meu coração bateu diferente. Não de medo, ainda não. De certeza. A certeza de que a chave que eu tinha encontrado dentro da parede era perigosa. E de que agora eu estava no meio de uma história que começou muito antes de mim. Eu não dormi naquela noite. Fiquei deitada de olho aberto no escuro, ouvindo. O ouvido de mulher que cria filho sozinha no campo desenvolve uma qualidade que eu não sei nomear direito.
É como se a gente ficasse ligada, mesmo dormindo, como antena de rádio velha que capta frequência que outros aparelhos não pegam. Qualquer coisa diferente, galho quebrando, animal mexendo diferente no terreiro, passo errado na estrada, e eu já acordo sentada na cama antes de saber por quê. Naquela noite, eu ouvi 3 coisas que não eram do lugar. A primeira foi por volta das 10. Um carro passou devagar demais na estrada. Não parou, mas ia tão devagar que o motor quase não fazia barulho, e isso é pior do que quando para. Quando para, você sabe onde está. Quando vai devagar assim, você não sabe nada. A segunda foi por volta da meia-noite. Uma sombra passou na janela do lado de fora. Eu vi o vulto no clarão fraco que a lua fazia nas frestas da madeira. Uma silhueta que andou pela lateral da casa, parou um instante e sumiu. Pode ter sido um animal, pode ter sido o cachorro do vizinho, mas o meu cão, o Farofa, que dorme embaixo da janela e late para qualquer passarinho que pisa errado no terreiro, não fez um som sequer. Cachorro que não late para a sombra que passa não é cachorro descansando, é cachorro com medo. A terceira coisa foi a pior. Por volta das 2 da manhã, ouvi a maçaneta da porta da frente sendo testada. Devagar, uma vez, 2, como quando alguém quer saber se está trancada sem fazer barulho suficiente para acordar quem está dentro. Eu estava sentada na beira da cama com a faca de cozinha na mão, a maior que eu tinha, e meu coração batia tão forte que eu tinha medo que eles ouvissem. Mas a porta era de madeira grossa que Armando tinha reforçado com barra de ferro por baixo. Ele sempre dizia que casa de mulher sozinha precisa de porta que aguenta. Na época, eu achei exagero. Naquela madrugada, eu agradeci a Deus por cada parafuso. Depois da terceira vez, silêncio. E silêncio, quando você está com medo, é a coisa mais barulhenta do mundo. Quando o sol começou a clarear pelo vão da janela, eu fui até o quarto dos meninos antes de fazer qualquer outra coisa. Roberval dormia encolhido, com o rosto afundado no travesseiro. Marcinha tinha os braços abertos, igual sempre. Ela dorme como se o mundo fosse seguro. E eu agradeço por isso, porque um dia ela vai descobrir que não é. E esse dia vai doer nos dois. Fiquei parada na porta olhando para eles por um tempo. Então fui acender o fogão, ferver água e pensar. A chave estava em cima da mesa onde eu tinha deixado. Eu a peguei, passei o polegar na ferrugem, tentei enxergar de novo o que estava entalhado no cabo. Com a luz do dia era mais fácil. Era um número. 47. E abaixo do número, uma cruz mesmo, trabalhada no metal, mas diferente de cruz de terço ou de cemitério. Era uma cruz com as pontas dobradas para dentro, como se estivesse fechada sobre si mesma. Eu não sabia o que significava, mas sabia uma coisa. Armando tinha escondido aquela chave dentro da parede da nossa própria casa. Não era acidente, não era esquecimento, era esconderijo. Ele a pôs ali de propósito, embutida no adobe, e nunca me contou. Em 21 anos de casamento, nunca me contou. Isso doeu de um jeito diferente do luto normal. O luto normal é saudade, é ausência, é você estender a mão e não encontrar. Isso era outra coisa. Era perceber que o homem que eu pensei que conhecia por inteiro tinha um cômodo fechado dentro dele que eu nunca entrei. E agora? Ele tinha morrido levando a chave desse cômodo. Mas não, na verdade, não tinha levado. Tinha deixado escondida para mim, com um aviso. Não confie em ninguém. Eu tomei o café amargo, dei mingau de fubá para Marcinha e farinha com ovo para o Roberval. Era o que tinha. E esperei eles irem brincar no quintal. Então, peguei o facão que ficava atrás da porta, a chave, e fui até o fundo do terreiro. Tinha uma coisa que eu precisava checar. Nos fundos do sítio, depois do curral velho e antes da cerca de arame que dividia nossa terra da área de mata, tinha um trecho de terra que Armando nunca deixou eu trabalhar. Nunca plantei ali, nunca passei com enxada. Quando eu perguntava, ele desconversava. Terra ruim, Teresa, não vale o esforço.
E eu aceitava porque tinha 1000 outras coisas mais urgentes para pensar. Mas eu lembrei agora de uma tarde, fazia uns 3 anos antes de ele adoecer, em que cheguei do sítio da Dica e vi Armando saindo daquela área de mata com a camisa suja de terra vermelha e as mãos sujas também. Perguntei o que ele estava fazendo. Ele disse que tinha consertado um pedaço da cerca. A cerca estava inteira. Eu olhei com meus próprios olhos. A cerca estava inteira. Ele tinha mentido. Eu fui devagar, abrindo caminho com o facão no capim alto, que tinha crescido desde que Armando morreu, e ninguém mais passava por ali. O sol já estava quente, mas na beira da mata tinha uma sombra úmida e cheirosa, que me deu um alívio físico quando entrei. Cheiro de folha podre, de terra escura, daquele cheiro de mato fechado que não é ruim. É o cheiro de coisa viva se fazendo. Fui acompanhando a cerca velha com o olhar. E foi o Farofa que me mostrou. Ele tinha vindo atrás de mim inquieto, do jeito que às vezes os cachorros fazem quando sentem que você está fazendo coisa séria. E de repente ele parou, farejou o chão e começou a cavar feito louco num ponto específico, entre 2 gameleiras velhas que cresciam juntas. Para, Farofa, eu disse. Mas ele não parou. Eu me aproximei e olhei para o chão. Tinha algo diferente ali. A terra era mais escura, mais fofa, diferente da terra dura ao redor. Terra que tinha sido mexida e recolocada. Tem quem não saiba ler isso, mas mulher de roça aprende a ler terra desde criança. Aquela terra tinha sido aberta e fechada de novo. Aí eu vi a trilha, estreita, quase invisível, começando atrás das gameleiras e indo fundo na mata. Não era vereda de animal. Animal faz caminho torto, que vai onde o olfato manda. Aquele caminho tinha curvas calculadas, desviava de árvore grande e de atoleiro. Alguém tinha feito aquele caminho com intenção. Eu olhei para trás. O telhado da minha casa aparecia entre as árvores, longe o suficiente para que ninguém na estrada pudesse ver onde eu estava. Armando tinha feito esse caminho. Eu tinha certeza. Entrei na trilha com o facão na mão direita e a chave na esquerda. E o Farofa foi na frente como se conhecesse o caminho. E talvez conhecesse. Talvez Armando o tivesse levado tantas vezes que o cachorro tinha memória no focinho. A mata foi fechando em volta de mim. A luz foi ficando verde e filtrada. Os sons foram mudando. Menos vento, mais inseto, mais pássaro assustado voando entre galhos. O cheiro ficou mais denso, uma umidade que grudava na pele. Andei por uns 15 minutos. Então, a mata abriu. Era um claro pequeno, cercado de árvores altas que faziam um arco natural por cima. No meio do claro, uma casa. Pequena, paredes de adobe igual à minha, mas mais velhas. Telhado de telha colonial, alguns caídos, mas a estrutura de pé. Porta de madeira escura fechada. Uma janela de um lado, sem vidro, com uma trepadeira que tinha crescido por dentro e saía pelo vão como o braço estendido. A casa tinha cara de abandonada fazia anos, mas da janela, vindo de dentro, havia uma luz, fraca, amarela, tremendo levemente, uma lamparina acesa. Eu parei. O Farofa sentou ao meu lado e ficou quieto. Meu coração foi acelerando devagar, não num pulo só. Foi subindo degrau por degrau, aquele tipo de medo que não grita, que vai chegando com cuidado. Eu olhei para a casa por um longo tempo. Não ouvi nada, nenhum movimento, nenhuma voz. Só o barulho dos insetos e lá longe o canto de um bem-te-vi que parecia estar me observando do galho mais alto. Eu podia voltar. Eu sabia que podia voltar. Mas a lamparina estava acesa. Lamparina não acende sozinha. Eu fui. Empurrei a porta devagar com a ponta do facão. Ela cedeu sem resistência, como se não tivesse trancada há muito tempo. Ou como se tivesse esperando ser aberta. O cheiro que saiu era de mofo, de papel velho, de cera de abelha. Dentro estava escuro, exceto pela lamparina que ficava em cima de uma caixa de madeira no canto. Uma lamparina de querosene, o pavio aparado, a chama estável. Querosene não dura para sempre.
Alguém tinha colocado querosene naquela lamparina recentemente. A sala era pequena. Tinha uma mesa, 2 bancos, uma prateleira na parede com vasilhas de barro vazias. No chão, marcas de pisadas na poeira. Mais de um par, de tamanhos diferentes. Na parede do fundo, um crucifixo de madeira escura. E embaixo do crucifixo, dobrado sobre a mesa, um envelope. Eu me aproximei. O envelope tinha meu nome, não impresso, escrito à mão com aquela letra inclinada que eu reconhecia de cabeça, que eu vi 1000 vezes em bilhete de mercado, em Bíblia anotada, em cartão de aniversário guardado no fundo da gaveta. A letra de Armando. Minha mão tremeu tanto que eu precisei segurar o envelope com as 2 mãos para não deixar cair. Abri devagar, como se o papel fosse quebrar, como se a voz dele fosse escapar antes de eu estar pronta. Dentro, uma carta. 3 páginas. A letra estava irregular em alguns trechos, escrita quando ele já estava fraco, eu percebi. Algumas palavras repetidas, outras riscadas e reescritas. Eu li a primeira linha e tive que sentar no chão, porque a primeira linha dizia: Teresa, se você está lendo isso, então eu não tive coragem de te contar em vida. E me perdoa porque o que eu fiz tentando proteger você e os meninos, mas o segredo que eu guardei é grande demais para ficar enterrado. Lá fora, longe, mas audível, o motor de uma caminhonete passou na estrada. Eu olhei para a janela. E a lamparina tremeu. Eu li aquela carta 3 vezes. A primeira vez, meu olho correu rápido, ansioso, do jeito que a gente lê quando o coração está mais apressado que a cabeça. As palavras entravam, mas não assentavam. Era como beber água com sede demais. Engole sem sentir o sabor. Terminei a 3ª página sem entender metade. A segunda vez, eu li devagar. Parei em cada frase que doía. E doíam muitas. A 3ª vez, eu li em voz alta, sozinha naquela casa de adobe no meio da mata, com a lamparina tremendo e o farofa deitado nos meus pés, como se a voz de Armando precisasse sair pela minha boca para se tornar real. Porque às vezes a coisa escrita fica grande demais para caber só nos olhos. Vou contar o que estava naquela carta. Vou contar do jeito que entendi, com as minhas palavras, porque as palavras dele, eu guardo para mim, são minhas, são a última coisa que ele me deu e eu não empresto para ninguém. Armando sabia. Ele sabia, desde muito antes de adoecer, que a terra do sítio São Lázaro estava no meio de uma trama que começou antes mesmo de eu e ele nos casarmos. Começou com o pai dele, seu Benedito, que foi um dos primeiros a desmatar e trabalhar aquele trecho de terra nos anos 70, junto com outras 8 famílias da região. Famílias pobres, sem escritura formal, que ocuparam a terra porque terra no Maranhão, naquela época, era de quem chegava primeiro e tinha braço para trabalhar. Demerval Paiva, o pai do coronel de hoje, o velho Paiva, que já morreu, era o cartorário da cidade pequena mais próxima. Homem de papel. Homem que sabia que papel vale mais que braço, que assinatura vale mais que suor. O velho Paiva foi comprando as dívidas das famílias. Devagar, sem pressa, com a paciência de quem sabe que o tempo trabalha para quem tem dinheiro. Quando a família não conseguia pagar, ele oferecia ajuda. E a ajuda vinha com um papel que ninguém lia direito, porque naquela época, naquele lugar, muita gente mal assinava o próprio nome, e nesses papéis as terras iam sendo transferidas. Legalmente, com assinatura, com testemunha paga. Das 8 famílias originais, 7 perderam a terra assim. A família de Armando foi a única que resistiu. Não porque foi mais esperta, mas porque seu Benedito, quando percebeu o que estava acontecendo com os vizinhos, escondeu os documentos originais que tinha. Não os registrou em cartório, porque sabia que o cartório era do inimigo. Os escondeu e não contou para ninguém onde, nem para o filho. Armando só soube de tudo isso quando o pai estava morrendo. Seu Benedito chamou o filho, contou a história em partes, porque homem velho que guardou segredo a vida toda não consegue largar tudo de uma vez, sai aos pedaços.
e disse que os documentos estavam guardados num lugar seguro, mas morreu antes de dizer qual lugar. Armando passou anos tentando encontrar. Vasculhou a casa velha do pai, a roça, o curral. Não achou. E enquanto procurava, Demerval Filho, o coronel de hoje, foi crescendo em influência, foi comprando juiz, comprando vereador, foi construindo aquele poder que ninguém enfrenta de frente sem sair machucado. Até que Armando encontrou a casa no meio da mata, não pela trilha. Ele encontrou por acidente, abrindo área de pasto novo, e percebeu que a casa era do avô, construída antes mesmo do sítio principal, quando a família chegou naquela terra pela primeira vez. Uma casa de primeiro pouso, dessas que a família fazia quando chegava num lugar novo, provisória, que virou esquecida, que virou invisível com o tempo e a mata crescendo ao redor. E dentro da casa, enterrado sob o piso de terra batida no canto esquerdo, seu Benedito tinha deixado um baú. Armando encontrou o baú, mas não encontrou o que abria o baú. Passou 2 anos procurando a chave, até que, num sonho, ele escreveu isso na carta com a letra mais hesitante, como se tivesse vergonha de colocar no papel. Num sonho, o pai apareceu e apontou para a parede da varanda. Armando acordou, foi até a parede e começou a tirar o reboco com cuidado. A chave estava lá dentro, embutida no adobe, esquecida ou escondida por seu Benedito décadas atrás. Ele abriu o baú e o que encontrou dentro mudou tudo. Eram documentos, cartas, fotografias, uma lista. Os documentos eram as escrituras originais das 8 famílias. Os papéis que o velho Paiva tinha falsificado, com as assinaturas originais dos donos ao lado das assinaturas falsas dos compradores. Documentos que provavam a fraude, que mostravam, com datas e nomes e valores, como aquela terra tinha sido roubada ao longo de décadas. As fotografias eram antigas, amareladas, de gente que eu não conhecia. Mas Armando identificou alguns nomes no verso. Rostos de famílias que desapareceram da região. Não foram embora, não venderam e mudaram de cidade. Desapareceram, sem explicação, sem destino conhecido. A lista era a que mais me assustou quando li. 23 nomes, com datas ao lado. As datas mais antigas eram dos anos 70. As mais recentes, e aqui minha mão parou, meu olho parou, meu coração parou. As mais recentes eram de 2 anos atrás. O último nome da lista era de uma família chamada Pereira do Vale. Eu conhecia esse nome. Era a família que morava no sítio vizinho, do outro lado da estrada, que sumiu numa sexta-feira de março, 2 anos atrás. O rumor na região foi que tinham vendido tudo para o Demerval e ido embora para a cidade. Ninguém questionou muito, porque quem questiona esse tipo de coisa por aqui não costuma ter paz. Mas o nome deles estava naquela lista, com uma data. E ao lado da data, na letra miúda e sistemática de quem estava fazendo um registro, uma palavra só: resolvido. Eu precisei parar de ler. Levantei, fui até a janela, respirei o ar da mata. Meu estômago estava embrulhado. Não era medo ainda. Era aquela náusea de quando você entende uma coisa grande demais e o corpo precisa de um momento para aceitar. Armando sabia disso tudo e não me contou. Eu fiquei com raiva. Uma raiva que durou talvez 2 minutos, porque depois veio o resto da carta e a raiva foi cedendo espaço para outra coisa. Ele não me contou porque tinha medo, não de Demerval, de mim. De que eu fosse enfrentar de frente, que eu fosse fazer algo impulsivo, que eu e os meninos ficássemos expostos. Ele foi atrás de um advogado de fora, alguém que não fosse comprado. Encontrou um homem em São Luís que disse que podia ajudar. Marcaram um encontro. 3 semanas antes desse encontro, Armando começou a adoecer. A doença veio rápido demais, ele escreveu. Rápido demais para ser natural. O médico do posto disse que era problema do coração. E talvez fosse, e eu nunca vou saber com certeza. E essa dúvida é o peso que eu carrego desde que li aquela carta.
mas ele suspeitou. E, na dúvida, escondeu tudo de novo, recolocou a chave na parede e guardou o segredo. Porque morto os documentos ficavam. Se alguém soubesse que ele tinha os documentos, iam atrás. A última parte da carta era para mim. Dizia que o baú estava no lugar onde ele tinha encontrado, sob o piso da casa, no canto esquerdo, marcado com uma pedra diferente das outras. Que a chave abria o baú, que os documentos lá dentro eram a prova de tudo. E dizia, com a letra mais trêmula de todas, como se as mãos já não obedecessem direito: Teresa, você é mais forte do que pensa, sempre foi. Eu é que tinha medo da sua força. Tinha medo que ela te pusesse em perigo, mas agora não tem mais como proteger você de longe. Então eu te passo a responsabilidade e peço perdão por isso. O que está dentro do baú pode devolver a terra não só para nós, mas para as famílias que perderam tudo. Você decide o que faz, mas decide com cuidado, minha vida, com muito cuidado. Eu dobrei a carta, coloquei no bolso da blusa, bem perto do peito. Então olhei para o chão da casinha. Canto esquerdo. Tinha uma pedra ligeiramente diferente das outras, mais lisa, mais escura, assentada de um jeito que não combinava com as pedras ao redor. Eu me ajoelhei, passei os dedos nas bordas e ela se moveu. Embaixo, terra escura e fofa. Eu comecei a cavar com as mãos. Não precisei cavar muito, uns 20 centímetros, e meus dedos bateram em madeira. O baú era pequeno, do tamanho de uma mala de viagem, de madeira escura reforçada com tiras de metal enferrujado. Tinha um cadeado antigo, grande, do tipo que eu nunca tinha visto em uso, só em foto de livro. Eu peguei a chave, coloquei no cadeado, respirei fundo e girei. O cadeado abriu com um som seco e satisfeito, como inspiração de alguém que esperou muito tempo para poder respirar. Dentro do baú havia um envelope plástico, daqueles de lacre hermético que as pessoas usam para guardar documento importante, e dentro do envelope, os papéis, bem preservados, protegidos da umidade. Eu peguei o envelope, não abri. Não era hora, não era lugar. Precisava de calma e de luz boa para examinar cada folha com cuidado. Coloquei o envelope debaixo da blusa junto com a carta. E foi aí que o Farofa latiu. Uma vez. Seco. O tipo de latido que ele dá quando avista pessoa estranha. Eu congelei. O latido veio de fora. Alguém estava perto da casa. Eu me levantei devagar, sem fazer barulho, e fui até a janela. Olhei pelo vão da trepadeira, tentando enxergar entre as árvores sem ser vista. Vi um homem, alto de chapéu, vestindo aquelas roupas de trabalho que os capangas do Demerval usam. Calça de brim, camisa de flanela mesmo no calor, bota de couro. Estava parado a uns 30 metros da casa, olhando ao redor, como quem está procurando alguma coisa, mas ainda não encontrou. Ele não havia visto a casa ainda. A mata era densa e a casa pequena desaparecia entre as árvores se você não soubesse onde olhar. Mas estava chegando perto. Eu olhei para o Farofa. Ele estava me olhando com aqueles olhos amarelos que sempre pareciam entender mais do que cachorro deveria entender. Eu coloquei o dedo na frente da boca. Sei lá se cachorro entende isso, mas ele ficou quieto. Tinha 2 caminhos: ficar escondida e torcer para ele passar, ou sair pela trilha antes que ele chegasse mais perto. Olhei para o baú aberto no chão, cobri com terra de volta, recoloquei a pedra, peguei o facão, peguei a chave e guardei no bolso. Os documentos estavam comigo e saí pela porta dos fundos. Tinha uma saída pelos fundos, uma abertura na parede que eu não tinha notado quando entrei, disfarçada por uma trepadeira grossa. E entrei na mata no sentido contrário de onde o homem estava. Caminhei rápido, sem correr, porque corrida faz barulho e barulho entrega. O Farofa foi na minha frente, quieto, como sombra. Eu ouvi o homem chamar lá atrás, uma voz grossa, chamando um nome que eu não entendi, chamando por outro. Havia mais de um. Continuei andando. Quando saí da mata e vi o telhado da minha casa entre as árvores do quintal, eu parei e me apoiei numa gameleira, porque as pernas tinham começado a tremer. Não tremi lá dentro, não tremi na trilha,
Tremi agora, em segurança relativa, porque é assim que o corpo funciona. Guarda o medo para quando pode se dar ao luxo de sentir. Fiquei ali uns minutos, deixando o tremor passar. Então, endireitei a coluna, passei a mão no rosto suado e fui até a casa. Roberval estava na varanda me esperando, com aquela cara de menino que já cresceu rápido demais, que já aprendeu a ler a expressão da mãe antes de perguntar se está tudo bem. Mainha, ele disse, olhando para o meu estado. Aconteceu alguma coisa? Eu olhei para o meu filho, 12 anos, os olhos do pai, a testa franzida do pai, a seriedade precoce de quem perdeu o pai cedo e teve que aprender a ser homem antes do tempo. Aconteceu, eu disse, mas vai ficar bem. Entra. Naquela tarde, sentada na mesa com os documentos abertos na minha frente, eu li cada folha com calma, com aquela calma fria que a gente aprende quando não tem opção, quando o desespero é um luxo que você não pode pagar. Cada folha que eu virava, a história ficava mais clara e mais pesada. E uma fotografia, a última do envelope, me fez ficar parada por um longo tempo. Era uma foto colorida, não antiga como as outras, mas desbotada como coisa guardada por uns 10 anos. Mostrava 3 homens numa mesa de escritório. Um eu não conhecia. O segundo era um homem mais jovem que eu reconheci como Demerval Paiva, uns 20 anos mais novo. O terceiro homem estava sorrindo para a câmera com aquele sorriso de quem está onde quer estar. E esse terceiro homem era o delegado atual da cidade, o único delegado da região, o homem a quem eu teria que recorrer se precisasse de proteção. Eu coloquei a fotografia de volta no envelope. Olhei pela janela para o sol que ia descendo no horizonte, tingindo o céu daquela cor de brasa que o cerrado faz no fim do dia, laranja que vai para o vermelho, que vai para o roxo, tão bonito que dói. Armando tinha dito, não confie em ninguém. Agora eu entendia o tamanho desse ninguém. Eu passei o resto daquela tarde fazendo o que mulher do campo faz quando não sabe o que fazer. Trabalhei. Consertei o arame da cerca do galinheiro que estava frouxo fazia semanas. Capinei o canteiro de coentro e cebolinha que ficava do lado da cozinha. Dei água pro gado. Só tinha 3 cabeças, mas era o que tinha. Catei ovo, varri o terreiro. Fiz canjica pro jantar porque tinha milho e tinha leite e porque comida doce acalma a criança e eu precisava que os meninos dormissem cedo e tranquilos naquela noite. Trabalho manual tem esse poder. Você coloca o corpo em movimento e a cabeça vai organizando as coisas por baixo, feito formiga carregando peso sem parecer que está carregando. Quando terminei de varrer o terreiro, eu já tinha tomado 3 decisões. A primeira, os documentos não podiam ficar em casa. Se eles viessem, e eu sabia que iam vir, a primeira coisa que fariam era revistar. Eu precisava de um esconderijo melhor. A segunda, eu precisava de um aliado, alguém fora do alcance de Demerval, alguém que eu pudesse confiar sem ter certeza, porque certeza eu não ia ter, mas algum nível de confiança eu precisava ter, porque não dá para lutar completamente sozinha. A terceira, os meninos não podiam saber tudo, não ainda. Roberval era esperto e Marcinha era observadora, e os dois iam perceber que alguma coisa estava errada, mas eu ia controlar o quanto percebiam, porque criança com informação demais fica com medo, e medo em criança aparece na hora errada, do jeito errado. Jantamos os 3 juntos, sentados na mesma mesa de sempre. Eu coloquei a canjica nas tigelas, acendi a lamparina porque a luz elétrica do sítio era fraca e vivia falhando, e fiquei olhando para os meus filhos comendo com aquela fome honesta de criança que passou o dia brincando sem saber das coisas. Mainha, Marcinha disse com o bigodinho de canjica no lábio. Amanhã eu posso ir na casa da Lindalva? Pode, eu disse. Mas vai cedo e volta antes do meio-dia. Por que antes do meio-dia? Porque sim. Ela fez aquela cara de 8 anos insatisfeita, mas não insistiu. Roberval me olhou por cima da tigela.
Ele sabia que quando eu dizia porque sim, era porque tinha um motivo que eu não ia explicar. Depois que eles foram dormir, eu peguei o envelope com os documentos, enrolei num pano de prato encardido, o tipo de coisa que ninguém olha duas vezes, e fui até o galinheiro. No fundo do galinheiro, no canto onde as galinhas não gostavam de ficar porque tinha um formigueiro antigo, eu tinha uma lata de biscoito enferrujada, enterrada rasa, que usava para guardar dinheiro de emergência. Tirei o pouco dinheiro que tinha, coloquei o envelope dentro da lata junto com a carta de Armando, fechei bem e enterrei de novo, uns 10 centímetros mais fundo do que antes. Voltei para casa. Traquei a porta com a barra de ferro. Coloquei uma cadeira encostada na janela da sala. Sentei na beira da minha cama com o terço na mão e rezei. Não aquela reza apressada de antes de dormir. Rezei devagar, passando conta por conta, deixando as palavras saírem em voz baixa no escuro. Tem reza que é pedido, tem reza que é conversa. Aquela era conversa, com Deus, com Nossa Senhora, com Armando, com minha mãe que morreu quando eu tinha 22 anos e que eu ainda sinto falta com uma constância que não diminui com o tempo. Eu disse, me dá força, não para ser heroína, não. Só força suficiente para o que precisa ser feito. Depois apaguei a lamparina e me deitei de roupa de bota, com o facão embaixo da cama e a faca de cozinha na mesinha do lado. Dormi. Não devia ter dormido. Sabia disso. Mas o corpo cobrou o que a adrenalina tinha atrasado e eu caí num sono pesado e sem sonho por talvez 2 horas. O que me acordou foi o farofa. Não um latido, um rosnado. Aquele som baixo, contínuo, que vem do fundo do peito do cachorro quando ele identifica a ameaça, mas ainda não sabe de onde. É o pior dos sons. Latido você pode ignorar. Rosnado não. Eu abri os olhos no escuro total. Fiquei imóvel. Ouvi. Motor de carro longe, mas próximo o suficiente. Depois silêncio. Depois, com cuidado, passos, mais de um par. Tentando ser silenciosos, mas pisando em galho seco, em folha ressequida, e a noite do cerrado amplifica tudo. Inseto, vento, passo. Como se o escuro aumentasse o volume do mundo. Levantei devagar, peguei o facão, fui até o quarto dos meninos. Eles dormiam. Eu fechei a porta do quarto com cuidado e voltei para a sala. Tinha 2 janelas na sala. Uma de frente, que dava para o terreiro e para a estrada. Uma de lado, que dava para o quintal e para o galinheiro. Fui na de frente primeiro, olhei pelas frestas da madeira. 2 homens no terreiro. Um ficava parado perto da mangueira, de vigia. O outro vinha em direção à varanda. Fui na janela de lado. Tinha um terceiro homem indo em direção ao galinheiro. Meu coração foi pro pescoço. Eles sabiam, ou suspeitavam, ou estavam vasculhando tudo no chute. Mas o galinheiro era o galinheiro. E se o terceiro homem fosse fundo naquele canto, ele ia encontrar a lata. Eu não podia deixar isso acontecer, mas também não podia abrir a porta com 2 homens no terreiro. Fiquei parada por uns segundos que pareceram muito mais, calculando. Então, lembrei da janela dos fundos, a janela pequena da cozinha que dava para o mato atrás da casa, que nenhum deles estava cobrindo porque não esperavam que alguém saísse por ali. Fui até a cozinha na ponta dos pés. Abri a janela devagar. Ela rangia, eu sabia, então levantei a madeira enquanto empurrava, aliviando o peso das dobradiças velhas. E saí pelo vão, caindo no chão de terra do lado de fora com um baque suave. Me movi pelo mato baixo que crescia na lateral da casa, agachada, indo em direção ao galinheiro por fora, contornando a cerca de arame pelo lado de fora do terreiro. O homem tinha chegado perto do galinheiro. Estava com uma lanterna pequena, varrendo o chão. As galinhas tinham acordado e estavam fazendo aquele barulho baixo e confuso de ave assustada no escuro. Ele foi direito para o canto. Eu observei pela cerca de arame. Ele agachou. Começou a cutucar o chão com alguma coisa. Uma faca, um pedaço de pau, não dava para ver direito. Achou o lugar revolvido. Eu tive que fazer alguma coisa. Fiz a única coisa que me veio. Gritei,
Gritei do fundo do pulmão. Gritei o nome do meu cachorro. Gritei vizinho. Gritei tem gente estranha aqui. Gritei com tudo que a voz aguentou, naquela noite quieta do cerrado onde som viaja longe. As galinhas explodiram em cacarejos. O Farofa latiu desesperado. Luz acendeu na casa do seu Raimundão, uns 300 metros adiante. Os homens no terreiro se mexeram. Ouvi os passos apressados. Ouvi uma voz grossa dizendo, vambora, vambora. E o homem do galinheiro levantou, olhou ao redor desorientado e correu. Ouvi a caminhonete dar partida. Ouvi os pneus arrancando na terra seca. E então silêncio. O tipo de silêncio que vem depois do susto, frágil, ainda com o cheiro do medo no ar. Eu fiquei agachada do lado de fora da cerca por um bom tempo, ouvindo, esperando. As galinhas foram se acalmando. O Farofa latiu mais algumas vezes e parou. Lá na casa do seu Raimundão, a luz apagou. Ele provavelmente achou que era briga de cachorro e voltou para a cama. Quando tive certeza que tinham ido, eu fui até o canto do galinheiro. O chão estava mexido, mas a lata ainda estava lá. O homem tinha chegado perto. Os dedos dele tinham arranhado a tampa. Eu vi as marcas. Mas não tinha aberto. 1 minuto a mais e teria. Peguei a lata, tirei o envelope, coloquei dentro da blusa junto com o corpo. Essa noite, os documentos iam dormir comigo. Entrei pela janela da cozinha de novo, tranquei por dentro, fui checar os meninos. Dormindo, os dois, milagrosamente, e me sentei na mesa da cozinha no escuro, tremendo. O tremor durou uns 5 minutos. Depois parou, e no lugar do tremor veio uma coisa que eu não esperava. Raiva. Não aquela raiva que assusta, que ofusca, a raiva limpa, a raiva que organiza. A raiva que eu senti quando Armando morreu e eu fiquei olhando para o teto da casa pensando isso não tá certo. Essa mesma raiva, mas mais firme, mais velha, com mais razão. Eles tinham entrado no meu terreiro de madrugada, com meus filhos dormindo dentro de casa. Tinham mandado homens armados fuçar meu galinheiro, enquanto minha filha de 8 anos dormia com os braços abertos, porque ainda acredita que o mundo é seguro. Aquilo não ia ficar assim. Eu acendi a lamparina, peguei papel e caneta e escrevi um nome: Doutora Conceição Batalha. Eu tinha ouvido esse nome uma vez, num programa de rádio que pegava com chiado, mas pegava, sobre uma advogada de São Luís, que trabalhava com direito agrário e tinha ganhado uma causa grande de reintegração de posse no Pará. Uma mulher. Voz firme no rádio, com sotaque do Maranhão de quem saiu, mas não perdeu. O programa tinha dito o nome do escritório. Eu não tinha o número de telefone, mas tinha o nome do escritório. E tinha uma prima em São Luís, a Tetê, filha da minha tia Zilda, que trabalhava num prédio perto do centro e que eu não via fazia 4 anos, mas que se eu ligasse pedindo ajuda, ia ajudar. Porque Tetê era daquelas pessoas. Amanhã cedo, antes de qualquer outra coisa, eu ia pedir para o Roberval tomar conta da Marcinha, ia pegar o ônibus de linha que passava na estrada às 6h30, e ia até a cidade usar o telefone público na frente do Mercadão, ia ligar para Tetê, ia encontrar a doutora Conceição Batalha, ia em frente. Mas antes disso, antes de qualquer coisa, eu fui até o quarto dos meus filhos, abri a porta com cuidado e fiquei parada na soleira olhando para eles dormir. Roberval tinha virado de lado, com o rosto voltado para a parede. Marcinha continuava do mesmo jeito. Braços abertos, boca entreaberta, aquela confiança irresponsável e linda de criança que ainda não aprendeu que o mundo pode entrar pela janela enquanto você dorme. Eu me sentei no chão entre as 2 camas. Fiquei ali até o céu começar a clarear. Não rezei, não pensei em plano. Só fiquei ali, ouvindo a respiração deles, sentindo o cheiro de criança que tem o quarto deles. Um cheiro de terra e suor, e aquele cheiro específico que eu não sei descrever, mas que só existe em filho da gente. Um cheiro que vai embora quando crescem e que eu queria guardar num vidro. Quando a primeira luz entrou pela fresta da janela, eu levantei.
fui até a cozinha e comecei a fazer café. Tinha uma batalha pela frente, mas primeiro café. Porque no Maranhão, em qualquer sítio do Brasil onde mulher de roça acorda cedo e carrega o mundo nas costas sem reclamar, o dia começa com fogo aceso e água fervendo. E depois vem a luta. O ônibus de linha chegou com 20 minutos de atraso, igual sempre. Eu estava na beira da estrada desde as 6h10, com a bolsa de couro surrada no colo. A mesma bolsa que uso desde o casamento, que Armando trouxe de uma feira em Imperatriz, num aniversário meu que eu já nem lembro qual foi. Dentro da bolsa, o envelope com os documentos, enrolado em saco plástico, a carta de Armando, o dinheiro que eu tinha tirado da lata do galinheiro e um pedaço de papel com o nome que eu tinha escrito na madrugada. Doutora Conceição Batalha. Roberval tinha ficado em casa com a Marcinha. Eu tinha explicado o mínimo, que precisava resolver um negócio importante na cidade, que ele não abrisse a porta para ninguém que não fosse o seu Raimundão, que se acontecesse qualquer coisa estranha, ele pegasse a irmã e fosse direto para a casa do vizinho sem olhar para trás. Ele me ouviu com aquela seriedade de quem tem 12 anos, mas carrega 40. Assentiu com a cabeça e disse apenas: "Pode ir, mainha. Eu cuido." Deus me perdoe por colocar esse peso nos ombros de um menino. Mas eu não tinha escolha. E filho de mulher sozinha aprende cedo que às vezes não tem escolha. O ônibus era daqueles velhos, com banco de couro rachado e janela que só fechava até a metade. Tinha umas 12 pessoas, trabalhadores, uma senhora com cesto de galinha, 2 rapazes jovens dormindo encostados um no outro. O motorista dirigia ouvindo forró no rádio em volume que não convidava conversa, o que era bom, porque eu não queria conversar. Fiquei olhando pela janela, o cerrado passando. Aquela paisagem que eu conheço desde que nasci e que às vezes esqueço de ver de verdade, o capim alto dourado, as árvores tortas de galho largo que só existem no cerrado brasileiro, aquelas árvores que parecem ter sido feitas com pressa por alguém que depois se arrependeu e foi embora. O cheiro de poeira vermelha entrava pela janela meio aberta e eu respirei fundo, deixando entrar. Porque tem cheiro que é lugar, que é pertencimento, que é a coisa mais parecida com o lar que existe. Aquela terra era minha. E eu ia provar isso. A cidade maior da região, não o povoado perto do sítio, tinha uns 20.000 habitantes, uma praça com coreto, um mercadão, farmácias, igrejas e aquela movimentação de interior grande que parece agitada para quem vem da roça, mas que qualquer pessoa de capital acharia provinciana. Eu desci na rodoviária, que era um galpão de telha quente com banco de plástico, e fui a pé até o mercadão. O telefone público ficava na calçada em frente, daqueles de cartão que às vezes funciona e às vezes não. Eu tinha comprado um cartão telefônico no próprio mercadão. Gastei o que não devia gastar, mas era necessário. Liguei para TT. Ela atendeu no terceiro toque, com aquela voz apressada de quem trabalha e atende telefone com um olho na tela do computador. TT, sou eu. A Tereza, da tia Zilda. Uma pausa. Tereza? A voz mudou. Ficou mais suave, mais presente. Minha Nossa Senhora. Quanto tempo? Tá tudo bem? Não, eu disse. Não tinha tempo para rodeio. Preciso de um favor sério. Preciso encontrar uma advogada em São Luís, doutora Conceição Batalha. Trabalha com terra, com direito agrário. Você tem como me ajudar a achar o contato? Silêncio de alguns segundos. Tereza, você está em perigo? Eu olhei ao redor. A calçada em frente ao mercadão, gente passando, um senhor vendendo tapioca numa barraquinha, uma criança correndo atrás de uma bola. Nada de suspeito. Mas eu sabia que suspeito nem sempre aparece. Talvez, eu disse. Me ajuda a achar essa mulher primeiro. Depois eu explico. TT não fez mais pergunta. Isso é amor de prima. Às vezes é saber que a hora de perguntar não é agora. Me dá 1 hora, ela disse.
Fica perto do telefone. Eu fiquei sentada num banco da calçada por 55 minutos, com a bolsa no colo, observando a rua. Comi um biscoito de polvilho que tinha trazido de casa porque não tinha dinheiro para almoçar fora e não ia gastar o pouco que tinha até saber o que a doutora Conceição ia dizer. O telefone tocou. Sim, eu fiz Tetê ligar de volta porque meu cartão estava acabando. Achei. Tetê disse, e eu ouvi o orgulho na voz dela, aquele orgulho de quem resolveu. O escritório dela é na rua Oswaldo Cruz, número 142, sala 8. E Teresa, eu liguei para lá para confirmar que ela existe e ainda trabalha nesse endereço. Existe. A secretária disse que ela tem horário de atendimento às terças e quintas de manhã, mas que caso de urgência ela atende qualquer dia se você explicar o que é. É urgência, eu disse. Eu disse isso para elas, Tetê falou. E disse seu nome. Ela pediu para você ligar antes de ir. Eu anotei o número no mesmo papel onde estava o nome. Tetê, eu disse, antes de desligar. Oi. Obrigada. De verdade. Família não precisa de obrigada, ela disse. Mas você me conta tudo depois, tá bom? Tudo. Tudo. Eu prometi. Liguei para o escritório da doutora Conceição. A secretária atendeu. Eu disse meu nome e fui colocada em espera por um tempo que me fez torcer o papel do número com os dedos sem perceber. Então a voz mudou. Mais grave, mais direta, com aquele sotaque do interior do Maranhão que fica na fala mesmo quando a pessoa estuda muito e vai morar em cidade grande. Dona Teresa? Sou eu? Me fala o que está acontecendo. E eu falei em pé na calçada, com o telefone público quente no ouvido, a voz baixa para não ser ouvida pelos que passavam. Contei sobre a terra, sobre Demerval, sobre os documentos, sobre a chave, sobre a carta de Armando, sobre os homens na madrugada. Não deixei nada de fora, porque aprendi que a pessoa que está tentando te ajudar precisa da verdade inteira, não da verdade que você escolheu contar. A doutora Conceição ouviu tudo sem interromper. Quando eu terminei, ela ficou em silêncio por um momento. Os documentos estão com a senhora agora? Estão. Originais? Originais. Outro silêncio. Menor. A senhora pode vir a São Luís? Eu não esperava essa pergunta, ou talvez esperasse, mas não tinha me permitido pensar na logística disso, em quem ficaria com os meninos, em como pagaria a passagem, em todas as razões práticas pelas quais era complicado. Posso, eu disse sem pensar, porque às vezes a resposta certa sai antes do medo chegar. Então vem amanhã cedo, ela disse. Vem direto para o escritório. Não fala com ninguém sobre isso antes. E traz tudo o que tem. A senhora entende a gravidade do que me contou? Entendo. Esses documentos, se são o que a senhora diz que são, podem mover uma ação de anulação de títulos fraudulentos que vai afetar não só a terra da senhora, mas toda a situação fundiária daquela região. Isso é grande, Dona Teresa, e coisa grande atrai gente perigosa. A senhora já sabe disso. Já sei, eu disse. Tem alguém de confiança que pode ficar com seus filhos enquanto a senhora vem? Eu pensei. Seu Raimundão era bom homem, mas velho e sozinho, não era lugar para dois meninos ficarem num momento de risco. A Dica era vizinha de fé, mas falava demais. A Lindalva, mãe da amiguinha da Marcinha, era do tipo que não pergunta e não conta, e tinha marido em casa, cachorros no terreiro e aquele jeito sólido de mulher que já viu coisa difícil e não desmancha. Tenho, eu disse. Então, até amanhã, Dona Teresa. Ela ia desligar quando eu falei. Doutora, por que a senhora está topando isso? Nem me conhece. Uma pausa. Porque eu sou do Maranhão, ela disse simplesmente. E eu conheço essa história. Só muda o nome do fazendeiro e o nome da família. O resto é sempre igual. Até amanhã. Desligou. Eu fiquei olhando para o telefone por um segundo. Depois coloquei o papel de volta na bolsa, endireitei a coluna e fui andando em direção ao ponto de ônibus. A viagem de volta foi mais longa.
Ou pareceu, porque minha cabeça estava mais cheia. Fui fazendo o plano em pedaços, encaixando um no outro. Deixar os meninos na Lindalva, ainda hoje. Contar o mínimo, só que precisava viajar por um compromisso importante. Pegar o ônibus para São Luís no dia seguinte, de madrugada, o primeiro que saía. Guardar os documentos na bolsa no corpo, nunca em mala que vai no bagageiro. E não contar para ninguém mais. Ninguém. Quando desci na estrada do sítio e comecei a andar o trecho de chão batido até a casa, o sol estava descendo no horizonte daquele jeito que o cerrado faz no fim do dia. Aquela luz dourada que deita horizontal sobre tudo, que faz até coisa feia parecer pintada. A sombra das árvores se esticava pelas pastos, os bois parados no capim, os pássaros fazendo aquela algazarra de entardecer que é a mais barulhenta do dia. Eu parei no meio do caminho e olhei para tudo aquilo. Essa terra vermelha, esse capim dourado, esse céu que nunca é só azul, é sempre azul e laranja e roxo e branco, tudo junto, como se o céu do Maranhão não soubesse escolher uma cor e resolvesse usar todas. Armando tinha nascido aqui, os filhos dele nasceram aqui. O sangue da família estava nessa terra de um jeito que nenhum papel do cartório de um homem corrupto conseguia apagar, mas que também precisava ser protegido, porque o mundo é injusto o suficiente para deixar que a injustiça vença se ninguém fizer nada. Eu ia fazer alguma coisa. Continuei andando. Roberval estava na varanda quando eu cheguei. Ao meu lado apareceu a Marcinha, saindo pela porta com aquela energia de quem ficou presa dentro de casa o dia todo e está prestes a explodir. Mainha, posso ir na Lindalva agora? Pode, eu disse. E você vai ficar lá essa noite. Os dois. Roberval me olhou. Os dois? Os dois. Eu preciso viajar amanhã cedo para resolver um negócio importante. Vocês ficam com a Lindalva até eu voltar. Para onde você vai? Longe não. Logo volto. Ele ficou me olhando por um momento. Aquele olhar de 12 anos que já aprendeu a perceber quando adulto está escondendo coisa, mas que também já aprendeu que às vezes esconder é proteção. Tá bom, ele disse. Ajudei os dois a arrumarem as trouxas, levei pessoalmente até a Lindalva. Tomei um café com ela na cozinha enquanto as crianças corriam no quintal. A Lindalva era daquele tipo que quando você senta na cozinha dela, você se sente menos sozinha no mundo. Tinha uma gordura acolhedora, uma voz de rio manso e aquele hábito bom de falar pouco e escutar muito. Ela não perguntou por que eu precisava viajar, só disse: "Fica o tempo que precisar. Eu cuido deles como se fossem meus." Eu segurei o choro que tentou vir. Obrigada, Lindalva. Pra com isso, ela disse, me batendo no braço de leve, vai resolver o que tem que resolver. Voltei pro sítio sozinha, com a noite chegando devagar. Entrei, tranquei, preparei minha única muda de roupa boa, uma blusa floral que usava para ir à missa e uma calça de tecido que ainda tinha passadinho e coloquei na bolsa junto com os documentos. Deitei. A casa estava quieta de um jeito diferente. Não o silêncio pesado de solidão. O silêncio limpo diante de uma coisa importante. O tipo que existe no começo da madrugada, antes do galo cantar, quando o mundo inteiro parece estar tomando fôlego. Eu fechei os olhos e, dessa vez, dormi de verdade. De São Luís, eu poderia contar muita coisa. A chegada de ônibus com o corpo doído de horas de viagem, a cidade grande que sempre me intimida e fascina ao mesmo tempo, as ruas do centro com os azulejos coloniais e os bueiros entupidos. Poderia contar o edifício simples onde ficava o escritório da doutora Conceição, o elevador que range, a sala com pilhas de processo e um ventilador de teto. Mas o que importa é o que aconteceu dentro daquela sala. A doutora Conceição era uma mulher de uns 50 anos, cabelo grisalho cortado curto, óculos de armação grossa, mãos de quem escreve muito. Ela me recebeu sem cerimônia, me deu a mão, me indicou a cadeira, pediu água para a secretária
Eu coloquei os documentos na mesa. Ela examinou cada folha com a calma de médico, olhando o exame, sem se apressar, sem deixar expressão escapar. Às vezes anotava alguma coisa num bloco de papel. Às vezes voltava a uma folha que já tinha lido para conferir algo. Eu esperei. Quando terminou, ela tirou os óculos, limpou com a barra da blusa, um gesto humano, desatento, que me fez confiar nela mais do que qualquer diploma na parede. E me olhou. Dona Teresa, ela disse, o que a senhora tem aqui é suficiente para abrir um processo de nulidade de título que vai sacudir essa região. Senti algo se soltar no peito. Mas, ela continuou, e eu sabia que ia ter, mas vai ser uma luta longa. Eles vão responder. Vão tentar desacreditar os documentos. Vão questionar a autenticidade. Vão usar cada recurso que dinheiro compra dentro e fora da lei. E a senhora vai precisar de proteção durante esse processo, não só jurídica. Eu sei, eu disse. Tem mais, ela disse. E algo no tom mudou, ficou mais pesado. Essa lista que a senhora me mostrou. Os nomes com a palavra resolvido. Eu assentei. Eu já ouvi falar de algumas dessas famílias, ela disse devagar, como quem está escolhendo as palavras. Esse tipo de caso no Maranhão rural, quando chega no nível de documentação que a senhora trouxe, às vezes revela coisas além de fraude de terra. Às vezes tem coisa mais grave embaixo. A senhora está preparada para essa possibilidade? Eu pensei no rosto da família Pereira do Vale, no vizinho que sumiu numa sexta de março, na palavra resolvido escrita com aquela letra sistemática. Estou, eu disse. Ela me olhou por um momento, aquele olhar de quem avalia não o que você diz, mas o que você é capaz de suportar. Então vamos começar, ela disse, e abriu um novo bloco de papel. Processo judicial no Brasil não é relâmpago. Quem não sabe disso aprende da pior forma, esperando dentro de cartório com senha na mão, esperando resposta de petição que some numa fila que ninguém explica direito, esperando audiência marcada que adiada, remarcada, adiada de novo por motivo que o advogado da outra parte inventou na véspera e o juiz aceitou sem pestanejar. Eu aprendi. Foram 8 meses. 8 meses que vou tentar resumir sem fazer parecer mais fácil do que foi, mas também sem ficar me lamentando demais, porque lamento cansa quem ouve e não adianta quem viveu. Nos primeiros 2 meses, a doutora Conceição entrou com a ação de nulidade de título e solicitou medida cautelar para impedir qualquer transação ou desocupação da terra enquanto o processo corria. O juiz, não o da nossa cidade, graças a Deus, um juiz da comarca maior que a doutora tinha escolhido com cuidado por ter ficha limpa, concedeu a cautelar em 3 dias. Quando Demerval Paiva recebeu a notificação, a cidade toda soube. Não sei como as notícias se espalham no interior, por telefone, por boca de balcão de mercadinho, por conversa de fim de missa, mas se espalham mais rápido que fofoca de capital. No dia seguinte à notificação, seu Raimundão me parou na estrada quando eu voltava da cidade e disse, sem rodeio, Teresa, eu ouvi o que você está fazendo. Eu parei. E? Ele ficou um tempo olhando para o chapéu que tinha tirado da cabeça, passando os dedos na aba de couro desgastada. Eu devia ter feito isso faz 20 anos, ele disse, com aquela voz que treme de envergonhado, não de fraco. Devia ter levantado junto com o Benedito quando o velho Paiva começou com os papéis. E não levantei. Fiquei quieto. Eu não disse nada. O que você precisa? Ele disse levantando os olhos. Eu faço. Depoimento, testemunho, o que for. Pode contar comigo. Eu segurei a emoção que tentou subir. Obrigada, seu Raimundão. Não me agradece não, ele disse, colocando o chapéu de volta. Tô pagando dívida atrasada. Depois de seu Raimundão, veio a Dica. Depois a família Santos, que morava do outro lado do córrego e que tinha perdido terra pro velho Paiva nos anos 80 e nunca falado em voz alta sobre isso. Depois um homem de nome Eustáquio, que eu mal conhecia
que apareceu uma manhã na porta da minha casa com documentos próprios, escrituras originais que ele tinha guardado no fundo de uma mala por décadas, convencido de que não adiantavam nada, e que agora queria saber se poderiam ser usados. Podiam. A doutora Conceição construiu um caso em camadas. Cada família que se somava era uma camada nova de prova, de testemunho, de história que o tempo tinha tentado apagar, mas que tinha sobrevivido em gaveta de cômoda, em memória de velho, em papel amassado dentro de mala de couro. Eu fui a São Luís 4 vezes durante esses meses. Cada viagem era um sacrifício. Passagem, hospedagem barata, os meninos na Lindalva ou com seu Raimundão. Mas cada viagem trazia alguma novidade, algum avanço, alguma evidência nova que a doutora apresentava ao juiz com aquela calma metódica que eu aprendi a admirar como se admira coisa rara. A doutora Conceição nunca se exaltava, nunca levantava a voz. Mas quando ela entrava numa sala com seus documentos organizados em pastas e sua voz baixa e precisa, eu via o efeito que causava. As pessoas prestavam atenção do jeito que prestam quando percebem que estão diante de alguém que sabe exatamente o que está fazendo. Demerval tentou de tudo. Primeiro tentou desacreditar os documentos. Contratou um perito particular que afirmou que as escrituras originais eram falsificações. A doutora trouxe 2 peritos do Instituto de Criminalística de São Luís que desmontaram o laudo em detalhe técnico tão minucioso que o advogado de Demerval não soube responder. Depois tentou intimidação. Uma manhã acordei e a cerca do meu sítio estava cortada em 3 pontos. Outra manhã, o Farofa não apareceu no terreiro. Passou o dia todo sumido. Voltou à tarde mancando, com um corte na pata que eu tratei sem fazer pergunta, porque pergunta não ia trazer resposta boa. Registrei tudo. A doutora orientou desde o início. Registra tudo. Fotografia tudo. Data tudo. Cada incidente virou boletim de ocorrência, cada boletim virou documento no processo. O delegado, aquele que eu tinha visto na fotografia dentro do baú, ficou em silêncio durante os primeiros meses. Não perseguiu, mas também não protegeu. Ficou em cima do muro, esperando ver para qual lado o vento ia virar. Esse tipo de homem eu conheço. Não tem convicção, tem instinto de sobrevivência. Quando sentiu o processo ganhando força, começou discretamente a me cumprimentar quando me via na cidade. Eu cumprimentava de volta, sem sorrir. O 5º mês foi o mais difícil. Demerval entrou com uma reconvenção alegando que eu tinha destruído documentos do cartório. Uma mentira tão absurda que eu ri quando a doutora me contou. E então parei de rir quando ela me explicou que mentira absurda em processo judicial ainda precisa ser respondida. E responder custa tempo e energia e dinheiro. Naquele mês, faltou dinheiro de verdade. Eu vendi uma das 3 reses. Doeu, porque gado é capital de quem não tem banco. Mas era isso ou parar, e parar eu não ia. Roberval soube. Ele não disse nada no momento, mas na semana seguinte apareceu com dinheiro. Pouco, mas dinheiro. E quando eu perguntei de onde, ele disse que tinha ajudado o seu Raimundão a cercar um pasto durante 3 fins de semana e tinha cobrado pelo trabalho. 12 anos. Eu fiquei olhando para o meu filho e não soube se chorava de orgulho ou de culpa. Chorei dos 2, mas guardei o dinheiro e continuei. A audiência final foi marcada para uma terça-feira de maio. Maio no Maranhão já tem chuva. Não a chuva pesada de março e abril, mas aquela garoa morna de fim de período que cai devagar e deixa tudo com aquele cheiro de terra molhada que é o cheiro mais honesto do mundo. Eu me acordei às 4 da manhã sem precisar de despertador. Me vesti com cuidado. A blusa floral, a calça de tecido, passada com aquele pouquinho de amido que endurece a dobra. Tranço o cabelo. Me olhei no espelho pequeno que fica em cima da pia do banheiro. Um espelho que deixa metade do rosto de fora porque é pequeno e sempre foi pequeno. E eu nunca comprei outro porque nunca foi prioridade. Olhei para metade do rosto que cabia.
vi uma mulher mais velha do que eu me sinto, com olheira que não passou em 8 meses, com uma linha nova entre a sobrancelha e o olho que não tinha antes de tudo isso começar. Mas também vi outra coisa. Vi alguém que está de pé. Tomei café, acordei os meninos. Eles iam comigo. A doutora tinha dito que podia trazer, que às vezes a presença da família na audiência tem um peso humano que documento não consegue ter. E peguei o ônibus das 5h30. A sala de audiência era menor do que eu imaginava. Madeira escura, bandeira do Estado, aquele ar condicionado que gela demais e faz barulho. Tinham umas 20 pessoas. Advogados, testemunhas, algumas das famílias que tinham entrado no processo conosco. Seu Raimundão estava lá, de terno que eu nunca tinha visto nele, com o chapéu na mão. Me deu um aceno de cabeça quando entrei. Demerval Paiva chegou com 3 advogados e aquele andar de quem está acostumado a entrar em lugares e sentir que o lugar é dele, mas hoje o lugar não era dele. Eu me sentei ao lado da doutora Conceição na mesa do lado esquerdo. Roberval ficou atrás de mim, com a Marcinha do lado. Senti a mão do meu filho no meu ombro. Leve, rápida, como quem diz, estou aqui sem precisar de palavra. O juiz entrou. A audiência começou. Eu não vou descrever cada minuto porque seria longo demais e porque muito do que aconteceu era linguagem jurídica que eu entendia pela metade. Mas vou descrever o momento que importa. Houve um momento, no meio da tarde, em que o perito do Instituto de Criminalística foi chamado a confirmar a autenticidade dos documentos originais do baú de seu Benedito. Ele confirmou, com linguagem técnica, com laudos, com aquela segurança de quem passou semanas estudando papel e tinta e carimbos e pode provar o que diz. O advogado de Demerval tentou questionar. O perito respondeu cada questionamento com a calma de quem não precisa de raiva para ter razão. E então a doutora Conceição pediu a palavra. Ela se levantou, não apressada, não nervosa. Levantou do jeito que levanta quem passou décadas construindo esse momento. Não esse momento específico, mas esse tipo de momento. Essa hora em que a verdade finalmente tem palco e plateia e não pode mais ser silenciada por dinheiro ou medo ou tempo. Ela apresentou os documentos um por um. Narrou a história das 8 famílias, com nome, com data, com detalhe. Mostrou como as transferências tinham sido fraudadas. Mostrou a lista com os 23 nomes. E aqui, o juiz se inclinou para frente, os olhos apertando, lendo com atenção, e disse que aquela lista havia sido encaminhada à Procuradoria da República e ao Ministério Público Federal, que já tinham aberto investigação paralela sobre os desaparecimentos. O advogado de Demerval se mexeu na cadeira. Demerval ficou imóvel, mas eu vi porque estava olhando com atenção. Eu vi a cor sair do rosto dele. Não toda de uma vez, aos poucos, como quando o sol vai passando uma nuvem na frente e a sombra vai chegando devagar sobre o campo. A doutora terminou com uma frase que eu guardei. Disse, Excelência, o que está diante de Vossa Excelência não é apenas uma disputa de terra. É o registro de como o poder sem lei devora o que encontra pela frente e de como, às vezes, com muita luta e muita dor, a verdade sobrevive. Esses documentos sobreviveram décadas enterrados num baú. Essas famílias sobreviveram décadas sem o que era seu. Peço que Vossa Excelência faça o que o tempo sozinho não conseguiu fazer. Silêncio na sala. O juiz anotou algo. A sessão foi encerrada para a deliberação. A sentença veio 15 dias depois, por escrito, entregue pelo correio numa manhã de segunda-feira. Eu estava no terreiro quando o carteiro chegou. Estava consertando o cabo da enxada que tinha quebrado. Esse tipo de coisa não para. Vida não para. Cerca não se conserta sozinha enquanto você espera a sentença. Roberval assinou o recebimento e trouxe o envelope correndo. Eu larguei a enxada. Abri o envelope ali mesmo, no meio do terreiro, com a terra vermelha nos pés e o sol do meio-dia em cima. Li.
A sentença anulava os títulos fraudulentos das 6 propriedades ainda passíveis de reversão judicial. Determinava o retorno das terras às famílias originais ou seus descendentes. Determinava que Demerval Paiva Filho respondesse por estelionato e fraude documental, com encaminhamento ao Ministério Público para as demais investigações em curso. A terra era nossa, oficial, com papel, com assinatura de juiz, com o peso da lei finalmente do lado certo. Eu dobre o papel com cuidado. Olhei para o terreiro, para a mangueira velha no canto, para o telhado de telha que Armando tinha trocado sozinho há 10 anos, subindo no andaime que ele mesmo construiu, cantando aquela música de Luiz Gonzaga que ele sabia errada, mas cantava assim mesmo. Para o galinheiro onde a lata enferrujada tinha guardado a verdade. Não chorei. Fui até a varanda, sentei na cadeira de balanço que era da mãe de Armando e fiquei quieta por um tempo, olhando para o horizonte. Depois chamei os meninos. Fizemos almoço juntos. Arroz, feijão verde, maxixe refogado com carne seca. A refeição mais simples do mundo, a mais honesta, a que tem gosto de casa quando casa finalmente é de verdade sua. A cidade mudou depois disso. Não toda. Cidade não muda toda de uma vez. Muda em pedaços, em gestos, nas pequenas formas que as pessoas têm de reconhecer uma coisa sem precisar dizer em voz alta. O dono do mercadinho começou a me cumprimentar pelo nome. Dona Teresa, disse na primeira vez, com aquele dona que no interior não é só tratamento, é reconhecimento. Antes, eu era a mulher do Armando. Antes, eu era a viúva do São Lázaro. Agora, eu era Dona Teresa. As famílias que tinham recuperado terra vieram uma por uma durante os meses seguintes. Alguns choraram na minha varanda. Alguns trouxeram coisa, quiabo, farinha, um frango caipira, porque gente do campo não sabe agradecer de mão vazia, e eu aceitei tudo, porque recusar seria diminuir o gesto deles. O Eustáquio me trouxe um pé de laranja numa lata de tinta velha. Planta perto da cerca, ele disse. Quando der fruta, você lembra que foi você que abriu essa porta. Plantei. Demerval Paiva respondeu ao processo criminal. Perdeu a fazenda principal numa ação de improbidade. Perdeu contratos com o município. Perdeu aquele andar de quem entra e sente que o lugar é dele. Eu o vi uma vez na cidade meses depois, e ele estava menor. Não fisicamente, mas tinha encolhido de um jeito que roupa não cobre. Não senti pena, mas também não senti alegria. Senti aquela coisa estranha que é justiça quando finalmente chega. Não é festa, não é vingança, é mais parecida com alívio. Com o tipo de cansaço bom que você sente quando termina de carregar um peso longe demais. Tem uma última coisa que eu preciso contar. Uma semana depois da sentença, eu voltei a casa no meio da mata. Fui sozinha, de tarde, pela trilha que já conhecia de cor. O Farofa foi na frente, trotando com aquele ar de cachorro que sabe para onde vai. A mata estava mais verde, maio tinha trazido chuva e o cerrado tinha respondido com aquela gratidão excessiva que a natureza seca tem quando a água chega. A casa estava igual, adobe velho, telhado parcialmente caído, a trepadeira pela janela. Mas a lamparina estava apagada. O pavio seco, o querosene evaporado. Claro que estava apagada. Eu nunca soube quem a acendeu. Não a doutora, não as famílias, não nenhuma pessoa que eu pudesse nomear. Às vezes me pergunto, e não tenho resposta, e aprendi a não precisar de resposta para tudo. Se foi o acaso, se foi alguém que eu nunca vou conhecer, se foi alguma coisa que não tem nome, mas que existe naquele espaço entre o que a gente entende e o que a gente sente. Armando dizia que Deus trabalha com o que tem, que não espera a gente estar pronta. Coloca a coisa na mão da pessoa certa e confia que ela vai saber o que fazer. Eu entrei na casa. Fui até o canto esquerdo. A pedra estava recolocada onde eu tinha deixado. O baú vazio embaixo. A doutora tinha levado os originais, eu tinha ficado com cópias autenticadas.
Coloquei a mão sobre a terra do chão, aquela terra escura e fria, e fiquei assim por um momento. Obrigada, seu Benedito, eu disse em voz alta. O silêncio da mata respondeu com aquele barulho de folha mexendo sem vento que às vezes acontece, e que eu não explico e não preciso explicar. Levantei. Tirei a chave do bolso. Aquela chave enferrujada, pesada, com o número 47 e a cruz de pontas dobradas. A chave que saiu da parede no dia em que eu estava prestes a assinar minha rendição. A chave que Armando tinha escondido seguindo o sonho, que seu Benedito tinha embutido no adobe seguindo o instinto, que tinha ficado guardada décadas, esperando o momento certo de aparecer. Eu não sei explicar uma chave que aparece num momento assim. Sei que apareceu. Fui até a janela da casinha, aquela janela sem vidro com a trepadeira crescendo por ela. Coloquei a chave no peitoril da janela, apoiada na madeira velha, de frente para o clarão onde o sol da tarde entrava entre as árvores. Deixei ali, não como lembrança de dor. Já tinha tido dor demais para querer monumento para ela, mas como coisa que cumpriu o que veio cumprir e merece descansar. Hoje o sítio São Lázaro tem cerca nova. Tem o pé de laranja do Eustáquio já crescido, com flores que cheiram de tarde quando o vento vem da direção certa. Tem Roberval com 15 anos estudando na cidade durante a semana e voltando no fim de semana para ajudar. E quando ele chega, desce do ônibus com aquela mochila nas costas e aquele jeito de andar que é igualzinho ao do pai. Eu preciso respirar fundo antes de abraçar, porque senão fico me perdendo nessa semelhança. Tem Marcinha com 11 anos e uma curiosidade pelo mundo que me assusta e me alegra em partes iguais. Ela quer ser advogada, disse numa tarde sem nenhuma cerimônia, olhando para mim por cima do caderno de escola. Eu disse que podia ser o que quisesse. Ela disse que quer ser do tipo que a doutora Conceição é. Eu disse que esse era um bom tipo para ser. Tem a cadeira de balanço na varanda, onde eu sento todo fim de tarde. Não toda tarde, porque tem tarde que a vida não dá brecha para sentar. Mas quando dá, eu sento. Olho para o horizonte. Ouço os pássaros fazendo a algazarra do entardecer. Sinto o cheiro da terra que depois da chuva fica com aquele cheiro de promessa que não tem em outro lugar do mundo. E às vezes, não sempre, mas às vezes eu sinto uma coisa que levei tempo para saber nomear. Paz. Não a paz de quem não tem problema. Não sou ingênua. Problema não acaba, vida não fica fácil, só porque uma batalha foi vencida. Mas aquela paz de quem sabe que fez o que tinha que fazer. De quem olha para trás e vê o caminho, com todos os tropeços e as pedras e os trechos escuros, e entende que valeu cada passo. A velha chave, aquela que deixei no peitoril da janela da casa no meio da mata, eu não fui mais buscar. Mas às vezes, quando o vento vem daquela direção, eu acho que ouço um estalo, leve, seco, como porta se abrindo. Fim.